queria perguntar o seguinte, uma coisa que eu fiquei curiosa quando vocês brigaram, foi um desentendimento muito grande. Se não tivesse tantos milhões envolvidos nessa dupla, vocês teriam feito as pazes tão rapidamente? Minha primeira pergunta. Segunda, quantos milhões vocês perderiam imediatamente depois se esse rompimento se concretizasse? Em termos de publicidade que vocês estavam fazendo juntos, em termos de shows que vocês teriam que cancelar? Olha, na verdade, né, vou dizer aqui, como a cagada fui eu que fiz, né? Naquele momento eu estava lúcido, era o que eu queria. Eu estava chateado devido à discussão que a gente teve pouco antes no camarim. Mas assim que eu falei, eu me arrependi. Eu acho que o motivo até de toda a sequência de coisas que aconteceram comigo, que foi eu ter bebido coisas que eu nunca bebi na vida, ter misturado remédio e fui parar no hospital, que foi meio que para esquecer aquilo, porque eu já tinha falado. Então eu não sabia se no outro dia eu ia estar bem com meu irmão, se meu irmão ia aceitar eu falar, não, vamos ficar numa boa. Eu não sabia de nada, eu falei, eu quero esquecer essa noite, amanhã é outro dia. Então, agora, e graças a Deus, assim, meu irmão, quando me viu, né, ele não sabia o que tinha acontecido comigo, quando ele me viu no hospital, as pessoas perguntaram para ele, porque até então a dupla estava separada. Eu não vi nada, o Zezé que falou para mim que deu uma repercussão muito grande. Eu tenho vergonha de tudo que aconteceu comigo naquela época, naqueles dias. Eu tenho vergonha tanto de ter falado no teatro, como o que aconteceu depois. Que inconsciente, na verdade eu poderia morrer, poderia ter tentado me matar, por mais que estava inconsciente. Então eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha do que meus filhos podem pensar de mim, a minha família pode pensar de mim. O Zezé, eu fiquei uma semana, graças a Deus a gente conversou lá no Rio de Janeiro, como ele fala, foram 2 horas de choro e 5 minutos de conversa, né? E agora, quanto que você perguntou aí em relação a financeiramente, lógico, nós não somos, se a gente falar que não perderia algo, estaria mentindo, a gente perderia. Mas não deu nem tempo para pensar nisso. Mas isso a gente não pensou nem nada. Porque o fato aconteceu à noite, assim, eu não lembro que hora era, mas já era umas 10 horas da noite, quando aconteceu tudo. Quando eu voltei pro hotel, que ele voltou pro show, nós terminamos o show, ele saiu para um lado, eu saí para o outro, a gente estava realmente chateado um com o outro ali. Você pensou que ia se separar mesmo ali, Zezé? Eu pensei. E eu acho que tudo foi levado de ambas as partes. Aquela coisa da discussão dentro do camarim, de eu não ceder, dele também não ceder, como tem em toda discussão, né? E quando eu saí só concluindo o raciocínio, quando eu saí do show, que eu fui pro hotel, eu não fui vê-lo imediatamente. Eu fui pro quarto, ele foi pro meu irmão, nosso irmão que cuida das coisas, Emanuel, falou, deixa vocês conversarem amanhã, o Luciano está muito nervoso ainda. Então eu falei, tranquilo. Aí fui tomar uma cervejinha, tudo, e imediatamente já vi chamada de jornal, aquela coisa. Falei, complicou, porque tomou uma dimensão, a gente não imaginou nunca que aquilo... O que eu imaginei quando aconteceu a cena? Porque na hora eu não falei o motivo que ele não estava no show, por que a gente tinha brigado. Eu falei que era um problema que acontece, que geralmente acontece entre 2 irmãos, entre 2 sócios. E eu cantei as 2 primeiras músicas pensando o que eu ia falar pro povo, como é que eu ia explicar, que era a abertura do show. Aí foi quando, depois que já tinha tudo acalmado, que eu já tinha meio que explicado ali por cima pro povo o que tinha acontecido, porque eu não tinha o que explicar, na verdade. Ele voltou depois de 5 músicas, quando ele falou, e alguém gravou aquilo lá, sei lá, um espectador que estava lá, gravou aquilo. E quando nós chegamos no hotel, já era chamada dos jornais, tudo, da internet. Aí meu irmão pediu para mim conversar com ele só no outro dia. Então eu dormi. Quando foi 8 horas da manhã, meu irmão me acordou falando que ele tinha ido para o hospital, porque passou mal à noite, tinha ingerido uísque, tomou remédio para dormir, tomava um remédio de diurético e ele não tomou o tanto de potássio. Aí eu fiquei apavorado, falei, caramba, aí você começa, além do medo de perdê-lo, vem a dor na consciência também, achando que será que eu peguei pesado? Será? Você começa a se culpar também, né? Aí não deu tempo, na verdade, a gente não pensou nessa hora, nessas coisas, do que queria perder, que dano que ia trazer para nós.
financeiramente não dá para você dimensionar isso assim tão rápido. Mas os Mas que a nossos gente tem noção sócios- que seria. a gente tem os nossos sócios, Mas porque vocês- todos começaram a ligar para o Emanuel, que é o nosso empresário. Todos. Como é que é, pelo amor de Deus? Porque a gente tem, na verdade, alguns parceiros, né? Que a gente mexe com construção civil, com o Zezé, por exemplo, tem gado PO, então, e a gente tem parceiros juntos. Então eles ligaram imediatamente para o nosso irmão Emanuel.